Povo de Roma, seja muito bem-vindo ao canal A Roda, o lugar onde você entende sim qual carro deve comprar, e hoje estamos aqui com ela, lançamento, a Ram Dakota na versão de entrada Bighorn. Hoje, aquele videão sem vinheta, sem bomba, mas com informação para você e também com lançamento. Afinal de contas, esse carro já tinha sido anunciado, né? E você já podia até entrar na fila, e agora a Ram efetivamente mostra para nós como ficou a Ram Dakota na versão Bighorn, que tem preço sugerido de R$ 286 mil, mas esse preço você risca, desconsidera. Por quê? Porque esse carro aqui tem foco efetivamente na venda direta e com isso o seu preço vai a R$ 249.990, o famoso R$ 250 mil. É um bom preço, sem dúvida, especialmente quando a gente leva em consideração que esse carro não perdeu tantos itens assim em relação às versões logo acima, tanto o Orlock quanto o Laramie. Inclusive, você já viu ambas aqui no canal A Roda. Mecanicamente, esse carro, já te adianto, não muda. Por isso mesmo, hoje não vamos rodar com ele ainda. Vamos te mostrar em detalhes e em breve ele retorna para um teste um pouco mais completo para conhecermos melhor as diferenças. Mas, claro, vamos ver logo de cara as diferenças que saltam à vista. Quais são elas? Bom, primeiramente você percebe que ela tem um visual mais simples, né? Olha só como ela perde bastante dos elementos visuais das outras versões, especialmente aqui pelas rodas, que tem sim roda de aro 17, na Laramie você tem 18, na Orlock 17 diamantada, aqui você tem essa roda 17 pintada na cor prata, que eu particularmente gosto desse tipo de roda, eu acho bastante bonito, especialmente porque aqui orna, né? O famoso orna bem com o design geral do carro, de ter esse aspecto mais simples, pero não mucho. Por quê? Porque os faróis seguem de LED, farol de neblina de LED, a grade aqui tem essa moldura cromada, não perdemos ACC, não perdemos câmeras 360, ou seja, é um carro que tem sim um bom pacote de equipamentos. Aqui na lateral a gente segue com as mesmíssimas dimensões de sempre, ou seja, um carro de 5,35 metros de comprimento, um bom comprimento para uma picape média, e também um bom entre-eixos de 3,18 metros, né? Uma Chevrolet S10, por exemplo, tem cerca de 9 centímetros a menos. Portanto, é um bom entre-eixos, uma boa pedida aqui. Os pneus, claro, são aqui os Bridgestone All Terrain, na medida, é a mesma medida da Orlock, 265/65, aro 17. Aqui, parte da suspensão, duplo A, o esquema geral mecânico não muda, né? Bom, aqui na lateral a gente tem esse Dakota escrito em fontes bem grandes, bem ao estilo do que a Ram faz com outras picapes também, com a própria linha 1500. Claro, a gente perde o estribo aqui, não temos estribo, mas é um acessório que você pode instalar facilmente depois no seu revendedor ou na sua loja aftermarket de confiança. Tudo que você está vendo aqui é item de série, então, por exemplo, essa capota marítima é de série. E claro, os freios a disco nas 4 rodas aqui, que você vai encontrar, por exemplo, numa Amarok V6, que é bem mais cara, numa Ranger V6 XLS, que é bem mais cara. E aqui você vê, claro, a construção do carro, né? Que é o chassi com carroceria por cima, e aqui atrás a suspensão, um eixo rígido com suspensão por feixe de molas, né? As molas semi-elípticas, bem ao estilo do que você encontra basicamente em toda a picape média do mercado brasileiro, cujo principal mote é transportar peso aqui atrás. Outra coisa também, o carro não pede a tração 4x4, as lanternas têm basicamente o mesmo design das outras versões. Perceba que a iluminação em LED também não foi abdicada dessa lista de equipamentos. Aqui o Ram bem grande, nesse tom prateado. Perceba, por que eu estou dizendo que orna o visual dela? Porque você tem a rodinha prateada, você tem aqui o Ram cromado, você não tem nada muito de abuso de cromado, que às vezes acaba pesando um pouco a mão, por exemplo, em para-choque, né? Para-choque é um tipo de item que eu abro mão, assim, do meu gosto, né? Agora falando do meu gosto. Para-choque cromado eu acho que às vezes fica um pouco demais. E aqui no caso, ó, para-choque na cor do carro, caixa de roda na cor do carro, maçaneta e só o retrovisor aqui pintado em black piano. Por isso que eu digo que gostei bastante do visual aqui da Bighorn. Eu acho que é um visual até mais interessante do que você tem na própria Orlock, que tem uma pegada um pouco mais esportiva, né? E aqui
a gente segue com esse badge Ram Turbo, de alusão aqui ao motor turbo diesel, né? Bem característico dos carros da marca. Lembrando, esse carro aqui é feito na Argentina. Deixa eu te mostrar uma coisa antes de a gente ir lá para dentro, falar um pouco mais de capacidade de carga, porque aqui, ó, eu já tinha notado isso quando eu rodei com o carro pela primeira vez, ou seja, já estava meio evidente que a Ram Dakota ia ter uma versão de entrada, porque desde sempre ela tinha aqui na etiqueta, olha só, as capacidades de todas as versões. Então você tem aqui a Warlock, a Laramie e a Bighorn. Perceba que o carro tem 2.130 kg e pode ir ao peso bruto total de 3.150, carregando uma capacidade de, aliás, todas elas, né, a mesma capacidade de carga de 1.020 kg. A única coisa é que essa versão tem um pouco menos de peso, né? O peso em ordem de marcha aqui, ó, 20 kg. 20 kg a menos. Talvez por conta de pneu, talvez porque esses bancos em tecido são mais leves, enfim. Mas, no geral, essas são as capacidades. E o volume da caçamba também é muito bom, né? Um volume de mais de 1.200 litros, 1.210 litros. Vale lembrar, aliás, que esse carro é vendido em 164 pontos de vendas espalhados pelo Brasil. Aqui você nota, né, aquilo que eu estava te falando, que ela tem o protetor de caçamba de série, tem a capota marítima, tem aqui os amortecedores que não deixam a tampa despencar. Isso é muito legal também. E a Stellantis estava dizendo para a gente que as picapes médias já representam aí quase 1/4 de todo o segmento, né? Aliás, as picapes no geral, 1/4 de todo o mercado e as médias mais de 30%. Portanto, eles entendem e querem sim ampliar a oferta da Dakota, que teve as vendas iniciadas em 2026, agora em março, e já vendeu cerca de menos de 2.100 unidades até julho, e aliás, até a primeira metade do ano, né, até junho, e agora com o fechamento de julho já ultrapassou aí as 2.500 unidades, mas muito disso para venda direta. Para você ter uma ideia, do começo das vendas até junho foram 2.039 unidades, das quais 1.635 para venda direta, ou seja, por isso que eu te falei, desconsidere aquele preço de 285.990, né, o preço de lista, e considere de cara os 249.990 para venda na modalidade venda direta, né, frotistas, enfim, é um desconto bem generoso aí que esse carro pode chegar a 250 mil, é sem dúvida uma boa pedida. Vamos ligar aqui a chave, porque, opa, nossa geringonça. Vamos lá, geringonça, não nos decepcione. Você estava indo tão bem todo esse tempo. Aqui, deixa eu abrir aqui os vidros para já ir expulsando um pouco do ar quente aqui dentro, para eu não suar, porque no vídeo do Trailblazer vocês se compadeceram com a minha dor, e aqui vamos fazer um pouco mais suave, né? Bom, o que esse carro perde, por exemplo, em relação às demais versões? Aqui é a única que vai ter banco que mescla tecido com couro, né? Aliás, eu gostei desse tecido, achei um tecido, a costura aparenta ter boa qualidade, tá? Aqui as costuras bem grossas, é um tecido que não parece ser feito de uma qualidade muito inferior em relação ao couro, né? A Ram sempre se vangloria aí de ter couro legítimo nos bancos dos seus carros, mas aqui no caso manteve uma boa qualidade aqui da costura do tecido juntamente do couro. Gostei aqui dos bancos dessa versão, que mantém sim o ajuste elétrico para o motorista e lá para o passageiro. Vamos ver se é elétrico também. Confesso que não me atentei na hora que vim aqui ver o carro. Aqui também, banco elétrico para o passageiro também. Olha só, né? A gente não vai ter aquele ajuste de lombar, mas aqui o ajuste é elétrico. Mantiveram isso aqui, né? Muito bom. Geralmente, banco elétrico é uma das primeiras coisas a serem devidamente limadas quando há o famoso decontenting, né? Quando você tira conteúdo do carro para deixá-lo mais em conta. E aqui eles não fizeram isso, mantiveram os bancos elétricos para os dois, mas aqui com esse ajuste na lombar também, né? Bom, aqui dentro, ó, repare, ela não tem o estribo, então se faz bastante necessária essa alça aqui para te ajudar a entrar. O carro não é necessariamente assim tão baixo. E aqui dentro você tem essa visão aqui, eu vou até... Bom, acho que o sol não está atrapalhando tanto, né? Eu ia colocar o carro mais a favor do sol,
mas deixa eu dar uma partida aqui, ó. Vou colocar o carro ligeiramente a favor do sol para ficar mais fácil de te mostrar o painel e não ficar tanto no contraluz. Pronto. Estamos aqui no Autódromo Fazenda Capuava, um lugar bem legal no interior de São Paulo. Freio de estacionamento eletrônico, ela não perdeu isso também, e que você aciona o parking. Cara, gostei desse interior, hein? Gostei, achei de muito bom gosto. De novo, eu tô achando essa versão aqui a mais bem acertada até em termos de color and trim aqui dentro. De novo, eu gosto de carros que tem aqui esse teto claro, quando, obviamente, a versão não se chama Night, não se chama Dark, não se chama nada que remete à escuridão, e aqui dentro o teto é claro. Não vejo problema em o teto ser claro, só vejo problema de novo quando o carro chama Dark alguma coisa e aqui dentro o teto não acompanha. Mas enfim, tá bonito, tá legal aqui o visual por dentro do carro. De novo, eles não fizeram tantas diminuições assim, por exemplo, ó, carregador de celular por indução, drive modes aqui, entre os quais, vamos lá, Sand Mud, ó, deixa eu dar um zoom aqui para você ver ali no painel. Aqui, ó, fica reparando aqui. Sand Mud, aí a gente vai pro Sport, Snow e volta pro normal. Então quer dizer, temos aí o pacote off-road tradicional da Dakota, inclusive com bloqueio do diferencial traseiro, né? Uma coisa bem interessante. Lembrando, né? Claro, esse carro aqui utiliza a plataforma de origem da Changan e tudo mais, então realmente dá para entender por que esse carro custa um pouquinho mais barato. É um projeto, claro, de origem chinesa, mas que chega aqui no Brasil já com esse tapa de visual e de acabamento todo feito pela Stellantis, né? Aqui a gente tem o 4x2, 4x4 automático e também o 4x4 reduzido. Aqui a chave do tipo presencial, aqui está o botão de partida, aqui desse lado, tá? Bem legal. Isso também não foi tirado. Aqui um porta-trecos, porta-objetos, bem fundo, forradinho, legal. Aqui a gente tem os ajustes do piloto automático, que não perde a função do piloto automático adaptativo, inclusive aqui farol alto automático, aliás, o farol com acendimento automático, inclusive com a possibilidade de comutação automática do farol alto. Você vê por aqui que isso também é possível. Retrovisores são elétricos, Hill Descent Control, desligar o controle de tração, altura do facho do farol. Enfim, aqui embaixo eles também falam, né? Uma das poucas picapes médias que tem aqui esse console em 2 andares, com tomada USB-C para carregamento desse lado, e aqui desse outro lado, outra USB com uma 12 volts aqui de quantos watts? Não, de 120 watts. Uma boa saída também. O porta-luvas não tem iluminação nem refrigeração. Retrovisor é eletrocrômico, olha só que legal, isso aqui também não foi tirado. Os quebra-sóis têm espelhos com iluminação. E lá embaixo do capô a gente segue com o motor 2.2 turbo diesel de 200 cavalos, 45 kg de torque, 0 a 100 alegado em 9,9 segundos. Deixa eu só te mostrar aqui o banco de trás, ó. Opa, aqui está minha colinha. Mas te mostrar aqui brevemente como fica o espaço interno. Aliás, o banco aqui atrás segue bipartido. Você tem aqui a possibilidade de um apoio de braço. E aqui, ó, de novo, eu já ia seco no estribo. E aqui o espaço, claro, um pouquinho diminuto, não é dos mais espetaculares do mundo, mas ainda assim com ganchinho para sacola, saída de ventilação e também tomada USB-C. Legal, né? O carro tem 6 airbags também, para você ficar mais seguro aqui dentro. E aqui trava para criança, como sempre tivemos. E só para te mostrar ali o capô, aliás o motor, para a gente não ficar sem te mostrar, continuamos para você ver que a gente tem aqui amortecedores, meus amigos. Amortecedores aqui para segurar o capô. Motor diesel de 200 cavalos, isso também segue igual. Ou seja, o pessoal fez sim um bom trabalho aqui, te mostrando que o carro é feito na Argentina, né? Então sim, o pessoal fez um bom trabalho aqui de manutenção da lista de equipamentos desse carro.
já tá acabando a minha hora, o pessoal já tá ali em polvorosa, já vou terminar, desligar aqui o carro. Deixa eu desligar ele aqui, você viu, né? Nosso tempo é um pouco exíguo no dia de hoje, mas deu para te mostrar aqui como ficou a Ram Dakota nessa versão Bighorn, que já faço o convite, comente aí embaixo se você gostou desse visual, porque eu particularmente achei bem massa. Opa, nossa geringonça de novo, quase que deixa a gente na mão. Vamos lá, boa! Achei bem massa esse visual, gostei como caiu bem essas rodas prateadas e aqui esse uso de cromados na medida certa no carro, né? Nem para muito, nem para menos. Ó, sensor de estacionamento dianteiro, coisa que você vai ter uma Chevrolet S10 só lá na versão LTZ, de mais de 320 mil reais. Aqui sensor traseiro também, câmera, claro, né, te falei, esse carro tem câmera 360. E aí, curtiu a Ram Dakota na versão Bighorn? Em breve esse carro volta pra gente e aí a gente vai ter o videão completo que você está acostumado lá com os nossos testes de consumo e também de desempenho. Então, vou ficando por aqui, um vídeo um pouco mais curto, só para te mostrar como é esse carro. E claro, você se inscreve aí no canal A Roda e não perde nada do que é novidade quando o assunto é carros e picapes e o que mais estiver sobre rodas, certo? Muito obrigado pela sua audiência e claro, se inscreve aí no canal.